Bom, então eu vou compartilhar a nossa tela. E hoje a gente tem um estudo muito especial, que é o prefácio do livro Missionários da Luz. E o prefácio do Missionários da Luz é sempre muito bacana de a gente avaliar, porque é o Emmanuel fazendo uma avaliação desse trabalho maravilhoso do André Luiz. Ele sempre deixa uma mensagem, como todas as dele, né? Uma mensagem sempre muito forte para a gente refletir e pensar. E a mensagem do Emmanuel diz o seguinte: ante os tempos novos, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Olha que interessante. Então, quando a gente vai contar história para as crianças sobre fadas, né, sobre Marvels e DCs e todas essas histórias, elas ficam encantadas, né, e ficam sempre atentas a fazer um processo de imersão nessas histórias. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita e cansada. Então, quando muda para uns assuntos mais sérios, né? Nas escolinhas mesmo, nas matérias, as crianças mudam o comportamento, já fica meio cansado, já não tem tanta importância. Não, é porque elas não compreendem a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Então, olha que interessante, o Emmanuel inicia o estudo com esse parágrafo bem forte, né? E fazendo uma analogia em relação à criança. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Aí eu fiz uma grifa interessante nesse trecho que eu achei lindo, sabe? Bem forte mesmo a mensagem dele, falando que os nossos corações imaturos, infantis, vamos dizer assim, muitas vezes amam um sonho, a gente sonha cada bobagem, né, motivada até desenhado pela nossa vaidade, e aí a gente aguarda sempre um heroísmo fácil, né, das mudanças, né, estimando sempre o menor esforço. E aí no final do parágrafo eu destaco essa outra informação importante, que a verdade revela-se sempre sem ruídos espetaculares, como serenidade de mãe. A justiça divina é assim, olha que coisa linda, né? A justiça divina, ela age com serenidade de mãe, sem necessidade de revolta, sem nada. As coisas acontecem bem, sempre muito sutis, né? E as páginas de André Luiz, olha o que o Emmanuel fala, as páginas de André Luiz recordam essa imagem. Outro trecho maravilhoso, aí eu grifei o texto, o parágrafo inteiro. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Só baixar um pouquinho. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão.
Então, olha que interessante o que o Mano está falando. Então, quando os espíritos vêm nas nossas reuniões e mandam mensagens de conforto, a gente fica todo sublime, né? A gente se congrega, né? Os corações ficam todo leves. Mas quando os espíritos vêm para nos apresentar a tarefa, né? O compromisso, a gente demonstra uma desagradável impressão, né? Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisa acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. Quer dizer, o trabalhador, foi como eu grifei, o trabalhador se elevará à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias da beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil, né? Todo mundo quer um céu fácil, né? Depois da morte do corpo físico. Oi, Lu, pode falar. Não, com facilidade, né? Tudo de mão beijada com a obra, como se diz. Então, a maioria pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre. Olha que frase interessante. A verdade vencerá sempre. E a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhes as características veneráveis de Consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a afeição de movimento libertador de consciências e corações. Aquilo, olha que interessante. O papel da nossa religião, da nossa doutrina, não é só trazer para nós o Consolador da humanidade. Aqui entra muito naquela fala que eu gosto de dizer, né? A maioria das pessoas vão ao centro enxergando no centro só o hospital. Eu preciso ir no centro porque eu preciso ser consolado. Em outras palavras, é isso. Mas não é só essa tarefa do centro. Não é só nos consolar. Quando a gente apresenta a necessidade de ser consolado, a gente está mostrando que a gente está muito pequenininho ainda. Que a gente ainda não despertou para a justiça divina, para a realidade da vida, né? Então não é só nos consolar. Né? E olha que bonito esse parágrafo inteiro, né? Que aí eu peguei o parágrafo. Aliás, é engraçado grifar o texto do Emmanuel, né? Porque você acaba manchando de vermelho o texto inteiro, porque nem poder. É tudo bom, né? A morte física não é o fim. É tão bonito ouvir isso, ainda mais nesse momento de pandemia, né? A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Então, o que são 100 anos, né? Nada. É uma mínima fração. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos.
encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhes as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações. Eu frisei porque essa frase é incrível, né? O espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando os esforços grandiosos da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transportará o abismo da ignorância e da morte. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Olha que coisa linda. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Essa frase também é importante. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Que os laços de amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Olha, isso aqui também é outra questão bonita, né? Que os nossos laços de amor entre as pessoas, não importa se está encarnado ou desencarnado, mas nos acompanham em qualquer círculo da vida. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, né? Se essas informações assustam a gente, né? Se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, é tudo calmo, como essa postura de mãe da verdade, né? E rogando o socorro divino para teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que o amor do corpo não te conduzirá à estagnação, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então é a nossa mensagem feita em Pedro Leopoldo no dia 13 de maio de 1945. E tão atual, né? Oi? E tão atual as palavras, né, para o momento que a gente está vivendo. E é interessante que ele menciona a guerra, né? Estava no final da guerra. É verdade. Lindo demais, né, Lu? Quer comentar? Muito lindo. Não, tem nem o que falar. Muito lindo e
como se diz, aí você já tem uma prévia do que vem pela frente, né, do livro. É, É muito bom. ele faz uma abertura Linda. muito linda, né? E o mais interessante é a gente perceber que, por isso que aquela pergunta que eu sempre gosto de dizer, né? Por que nós somos espíritas? Por que nós somos cristãos? Por que nós somos religiosos, né? O que essa nomenclatura significa para nós? Porque não adianta chegar do lado de lá e bater no peito e falar assim, eu sou cristão. Lá não há rótulos, o rótulo será avaliado pelas nossas ações, não é verdade? Mas a gente precisa questionar isso para também entender por que a gente vai no centro, por que a gente se envolve em trabalhos como esse. Por que a gente não dá prioridade a um trabalho como esse, né? Porque a gente tem que pensar isso. E aí, se eu penso vamos trazer para nós a fala do Emmanuel, né? Se eu penso para nós se eu penso de forma egoísta só na questão do consolo, eu também tenho dificuldade de me envolver no trabalho, porque eu só estou buscando consolo. Então eu fico, né? Mas o papel não é só trazer o consolo, porque os espíritos também não vêm só para trazer o consolo. Eles vêm para nos convidar ao trabalho. E quando a gente trabalha com eles, paralelamente a isso, a gente também está sendo consolado, amparado e caminhando com a proteção deles, por que não dizer assim, né? Então a gente percebe até no comportamento de nossos amigos, de nossos colegas, que a gente precisa trabalhar essa consciência. Porque senão a gente passa a vida enganado, achando que a gente está fazendo muita coisa, e quando a gente cair na real, fala, meu Deus, eu não fez despertei. nada, né? Eu não despertei. É. E vai ficar para a Muito próxima. bom. E aí a próxima talvez demore muito, né? Demora. Né? Não é Muito verdade, bom. Lu? Verdade. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos evoluir, né, Eduardo? A gente está precisando, né? O mundo está É, pedindo. O mundo, eu acho que berra a ação das pessoas que começam a despertar, né? As pessoas que estão começando a criar consciência precisam aparecer. Essa é a verdade, né? Então, a gente está passando por esse tempo difícil e eu creio que vem muita coisa ainda pela frente, né? E eu acho que com fé, com a certeza que a gente está aqui só de passagem e para aprendizagem, eu acho que a gente passa bem melhor, né? Mais fé em Deus, acreditando que Ele está presente, que está estendendo a mão para a gente dia e noite, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É verdade. Ô Lu, então eu vou aproveitar esse momento e vou fazer uma prece, então, para a gente encerrar o nosso estudo aqui. Tá bom. Queridos amigos espirituais, é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, podendo recordar um pouco dos ensinamentos dos Espíritos que tanto nos querem bem, que tanto nos ajudam, que tanto nos amparam, que os Espíritos encarnados que começam a despertar pela realidade da vida espiritual possam, mesmo nas suas dificuldades, se conscientizar, se esforçar para se tornar num futuro próximo homens de bem. E nessa ideia, gostaríamos de agradecer os inúmeros exemplos que o Senhor nos proporcionou nesse mundo maravilhoso em que vivemos. Que possamos nos sentir fortes e otimistas para superar as nossas fraquezas. E por fim, que essas vibrações de amor possam ser encaminhadas a todos os hospitais de campanha,
dessa pandemia, em especial aos familiares em que o vírus bateu à sua porta. Que eles possam ter a fé de que Deus é bom, é soberanamente justo e que às vezes ações, situações que parecem negativas, vêm sempre com o intuito de nos fazer evoluir, crescer. Com a certeza que o Pai não desampara ninguém e que o Criador não dá fardos pesados a ombros frágeis, encerramos o trabalho de hoje. Graças a Deus.